Olá, graça e paz. Vamos iniciar uma série de palavras e mensagens sobre das malhadas até o trono. Será uma série que eu tenho certeza que será muito edificante para a sua vida, de crescimento, de maturidade espiritual. Vamos aprender um pouco sobre a vida do Davi, aquele menino que um dia foi chamado pelo Senhor, se tornou rei em Israel. E nesta série de mensagens, vamos dividi-las em 4 mensagens. Então, eu queria, nesta primeira mensagem, compartilhar com você sobre este improvável, que está em 1 Samuel, no capítulo de número 16, versículos 4 em diante, que diz assim: Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Versículo 6 nos diz: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Boa é esta palavra. Queridos, talvez você que está aqui assistindo essa palavra, que está aqui ouvindo esta palavra, é um Davi da vida. É alguém improvável. É alguém que talvez ninguém investiria em você. E talvez as pessoas olhassem para você e dissessem: a última opção que nós temos está aí. É José, é João, é Pedro, é Eduardo, é Maria, é Felipe. Talvez é você um desses. É interessante aqui porque quando Samuel recebeu uma palavra de Deus para ir na casa de Jessé ungir alguém rei, nem ele sabia quem era. O texto nos diz aqui no capítulo 16 que quando passou o primeiro Samuel, ele já se encantou com aquilo, com a aparência. Ele olhou para aquele moço e ele disse: Certamente eu estou diante do rei de Israel, do escolhido de Deus, Eliabe. O Senhor falou de uma forma linda para Samuel: Samuel, você está vendo a aparência? Eu vejo o que está no coração do homem. Queria que você pensasse um pouquinho comigo aqui. A fala de Deus para Samuel foi exatamente aquilo que Deus estava procurando. Se você ver na palavra do Senhor, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, o texto diz assim: Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. É interessante que Deus está dando uma repreensão para Saul.
E o texto está dizendo para nós que o Senhor já está buscando para si, queridos. Deus estava à procura de alguém que fosse alguém segundo o seu coração. Nossa, Deus estava procurando. E o Senhor encontrou. E o Senhor encontrou exatamente dentro da casa de Jessé. Alguém que era improvável. E tem uma verdade dita lá pelos apóstolos em Atos, no capítulo Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, versículo de número 22, o apóstolo Paulo falando sobre essa escolha de Deus acerca de Davi. Capítulo 13 de Atos, versículo 22, a Bíblia diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse... Olha o testemunho que Deus está falando acerca de Davi. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Meus queridos, isso é poderoso da parte de Deus. Porque o Senhor agora estava procurando alguém que fosse segundo o seu coração e segundo alguém que executasse toda a sua vontade. Coisa que ele não encontrou em Saul, ele encontrou em Davi. E daí, quando Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, ele encontrou justamente alguém que, gente, era o mais improvável. Era aquele que ninguém esperava. Porque como homens, humanamente falando, normalmente já queremos pessoas que já estejam prontas, preparadas. E Deus ele já está olhando para o coração e o Senhor está vendo alguém que com certeza vai ser alguém que vai executar toda a sua vontade. E o texto vai dizer para nós em 1 Samuel, no capítulo 16, que depois que todos passaram, versículo 10, diz assim: fez passar Jessé os seus filhos diante de Samuel, os 7. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Sabe por que Deus não escolheu estes? Porque o Senhor já tinha escolhido alguém. Alguém que estava por detrás das malhadas. Alguém que estava escondido, mas alguém que estava escondido humanamente falando para os homens, para as pessoas. Porém, para Deus ele já tinha sido encontrado. Deus já tinha sondado o seu coração. Esse menino, Davi, já estava cuidando de ovelhas. Já estava apacentando ovelhas. Já estava executando a vontade do seu Pai do céu, aquele que o escolhera. E no versículo 11 o texto vai dizer para nós assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. Quando Deus decidiu escolher você, Deus não olhou as suas habilidades. Deus não olhou a sua aparência, Deus não olhou o seu poder aquisitivo, Deus não olhou para quem, humanamente falando, as pessoas dizem que você são. Pelo contrário, Deus escolheu porque você não é, para que Ele seja na sua vida. Deus não escolheu porque você é poderoso, mas é porque você é fraco, para que o poder dele se aperfeiçoe na sua vida. Deus não te escolheu pelas suas habilidades, pelo contrário, foi pelas suas debilidades, para que as habilidades e a sabedoria de Deus, elas fossem estabelecidas sobre a sua vida. E é exatamente o que o Senhor está falando aqui. O Senhor está dizendo por meio de Samuel: nós só vamos nos assentar na mesa quando ele chegar. Imagina agora a cena que está acontecendo ali. Todo mundo em pé, esperando chegar o improvável. Todo mundo em pé, olhando um para a cara do outro. Imagino eu, se fosse nos nossos dias, a gente pensaria: não tem condições de ser Davi. Davi não tem aparência, Davi não tem, não foi como nós, homens de guerra e de batalha. Davi não tem perfil para isso. Não é o perfil de Deus. E o texto vai dizer para nós no versículo 12 o seguinte: então mandou chamá-lo. E o texto diz: e fê-lo entrar. E o texto diz: Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é ele. Aleluia! É Deus dizendo: é ele. Agora os olhares talvez fossem aqueles olhares que dissessem: não tem como ser ele. E o Senhor está dizendo: é ele, é você que Deus escolheu. É você que Deus escolheu para esse tempo. Mas, Senhor, eu não venho de uma família, de profetas, não venho de uma família cristã, eu não venho de uma família que não tem, eu venho de uma família que não tem contato nenhum com o Senhor.
sabe, de pessoas que são totalmente insignificantes quando se trata de uma vida cristã, de uma caminhada com Deus. Ei, Deus te escolheu. Na sua pequenez, sabe, nas suas improbabilidades, Deus te escolheu. E o texto vai dizer no versículo 13, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Sabe, após Davi ser ungido, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E eu queria liberar mais uma palavra da parte de Deus ao seu respeito. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo falou sobre a vocação dos santos. O apóstolo Paulo falou sobre os chamados dos santos. E no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 26, ele diz assim: irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o Deus de escolhas. Esse é o Deus que nos chama. Esse é o Deus que nos vocaciona. Esse mesmo Deus foi aquele que, por meio do seu Filho Jesus, do Emanuel, do Deus conosco, chamou 4 pescadores que estavam pescando. Pedro, André, Tiago e João. Chamou pessoas que, com certeza, na sociedade ninguém investiria para cumprir uma obra tão grande. Deixa eu te dizer uma coisa que eu quero encerrar essa palavra. Deus não vai chamar aqueles que não vão executar a sua vontade. Deus não vai chamar aqueles que no momento da sua vida vai se vangloriar e trazer para si a glória. Porque tinha um rei em Israel que fez tudo isso e desagradou a Deus. Deus esperava em Saul um homem, um rei que executasse a sua vontade. E Saul fez totalmente ao contrário. Mas quando Deus decide levantar os Davis da geração, Deus sabe exatamente que ele tem um coração sensível, um coração disponível para executar a sua vontade. Sabe, escute uma coisa, só vai se assentar na mesa todos quando você chegar. Deus só vai dar uma palavra para a casa de Jessé, para a sua casa, quando Deus disser assim: ele chegou, ela chegou, é ele. E o texto vai dizer para nós que Davi, na presença dos irmãos, foi ungido. Você que é improvável, como acabei de ler em 1 Coríntios. Ah, mas eu não sou nada, pastor. É exatamente isso que Deus quer. Deus quer ser Deus por meio da sua vida e Deus quer se apresentar para essa sociedade, para a comunidade, por meio daqueles que não são, das coisas loucas do mundo, dos pequenos para confundir os grandes. Sabe, eu quero te encorajar aqui nesta palavra, dizer uma coisa para você. Continue fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Continue firme servindo ao Senhor. Sabe, não é por aquilo que nós sabemos fazer, é por aquilo que Deus é. Não é pela estatura, não é pela boa aparência, não são pelas habilidades, não é por aquilo que nós manejamos muito bem, pelo contrário. Isso é um lugar onde nós entraremos em Deus e aprenderemos em Deus ter um lugar de dependência. Pessoas improváveis são as pessoas que mais Deus investe. Pessoas pequenas e pessoas que ninguém dá nada são as pessoas que mais Deus está olhando. E enquanto olhamos a aparência, Deus está dizendo: eu sei que ali tem um coração. Deus encontrou um coração em Davi que Deus não encontrou na casa de Jessé. Sabe, eu queria que você, em nome de Jesus, levantasse a sua cabeça, continuasse firme dentro daquilo que o Senhor te chamou para ser, daquilo que Deus te chamou para fazer, porque Deus é fiel e tudo aquilo que Deus começa, Deus termina. Tudo que Deus promove, Deus sustenta. Tudo aquilo que Deus investe é porque Deus sabe do futuro. Enquanto, se você for ver, quando Deus escolheu Saulo, quando Jesus chamou Saulo de Tarso, Saulo era aquele que Ananias, quando foi enviado para ele lá, Ananias disse: Senhor, mas este é aquele que persegue os cristãos, mas esse é aquele que odeia o seu povo. O Senhor diz: vai lá, Ananias, porque enquanto vocês estão olhando para alguém que o hoje, a atualidade agora, o Senhor está dizendo: vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para vocês, por meio da vida de Saulo, aquele que vai ser chamado de Paulo, o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Enquanto você está olhando para o hoje, o Senhor já está
dizendo: eu sei quem você vai ser lá na frente. E Deus decidiu investir em você exatamente por isso. Porque você não é para que ele seja, porque você é pequeno, para que ele se torne grande. Então, em nome de Jesus, continue firme e continue fazendo a vontade de Deus. Deus te chamou pelo seu coração para que você execute toda a sua vontade em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém daí? Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família e principalmente o seu ministério. Guarde seu coração acima de tudo. Deixe Deus fazer, deixe Deus cumprir, deixe Deus completar a obra que Ele começou na sua vida. Acompanhe nas nossas redes sociais aqui da igreja, PIB, Pia Sabuçu, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E lá você vai estar inteirado de todas as nossas programações dessa série, que na semana que vem, fique ligadinho aí no YouTube, vai chegar uma notificação para você. Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e quando a gente enviar as mensagens, você vai receber. Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Paizinho, que em nome de Jesus Cristo, cada vida que está aqui, que está ouvindo esta palavra, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor escolheu cada um deles, Pai. Eu oro para que cada palavra desta série que vai ser ministrada, os corações possam ser extremamente impactados pelo Senhor. Eu te louvo porque o Senhor escolheu cada um dos meus irmãos que está aqui ouvindo, cada um daqueles que ainda virão, ovelhas do teu rebanho, Jesus, para que o Senhor capacite e fortaleça e que eles vivam a sua vontade. Eu abençoo eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Forte abraço.